Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Larissa Mistella, eu sou enfermeira e especialista em auditoria e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos da auditoria. E aqui, pessoal, para a gente dar início, eu trouxe alguns conceitos para que nós possamos entender realmente a base da auditoria, tá? Então, primeiramente, nós vamos ver o que é auditoria em saúde. Quando a gente fala de auditoria, nós temos um processo sistemático de avaliação que busca verificar o quê, gente? Os serviços prestados ali, dentro dessa instituição hospitalar e verificar se eles estão realmente atendendo todos os critérios necessários para que se faça uma boa avaliação do que está sendo fornecido ali dentro daquele serviço hospitalar ou de uma clínica, tá? De um serviço de saúde. Quando nós falamos também dentro desse contexto hospitalar, nós temos a auditoria como uma ponte entre a prestação de serviço e também entre o controle de qualidade, promovendo o quê? A melhoria contínua ali dessa assistência ao nosso paciente, ok? Nós temos também, gente, a saúde suplementar, que seria o quê? Envolve o quê nisso na auditoria? Isso está dentro do setor de planos de saúde, tá? Que a auditoria ela vai ser essencial para garantir que os procedimentos cobrados realmente ali sejam executados da forma necessária, com a quantidade de materiais necessários, para que esse plano de saúde possa repassar realmente ali o valor adevido para essa instituição hospitalar e também para que essa instituição hospitalar não use de maneira indevida os materiais para que o plano de saúde realmente possa repassar o valor que será cobrado. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de auditoria. Quando nós falamos em auditoria, muitas vezes as pessoas têm uma imagem muito ampla, tá? Mas nós temos os tipos de auditoria e nós vamos ver eles agora. Nós temos a auditoria técnica ou assistencial, que é aquela que avalia a qualidade da assistência prestada a esse paciente, certo? Verificando o quê, gente? Prontuários, consultas, os procedimentos que são prestados dentro dessa instituição ali de saúde. Nós temos também a auditoria administrativa, que vai focar nos processos que são mais burocráticos, organizacionais, como autorizações ali de procedimentos, registros, cumprimento de prazos, tá? Então, essa é a auditoria administrativa. Nós temos também a auditoria operacional, que vai analisar os processos, ali internos de trabalho, buscando o quê? Melhorias logísticas, fluxos, a eficiência, tá? Desses serviços que são prestados nessas instituições de saúde. E nós temos também a auditoria financeira, que avalia o quê? Os aspectos contábeis, realmente o financeiro, certo? Então, orçamentos da instituição, analisando custos, receitas, então tudo que está focado para a parte financeira propriamente dita, a auditoria ali financeira que vai cuidar realmente dessa parte. Ok? Então, gente, cada tipo de auditoria ela vai contribuir uma parte como um todo. Nós temos essas separações para que os processos dentro das instituições fiquem mais fáceis ali de ser geridos, mas ela, num conjunto, ela vai trabalhar de uma maneira muito eficaz, tá? Então, elas vão agir ali de uma forma mais integrada. Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre classificação da auditoria, certo? Então, nós temos aqui a auditoria interna, a externa, a independente e a governamental. O que seria essa auditoria interna? Então, ela vai ser realizada pelos profissionais da própria instituição. Então, nós temos, por exemplo, um grande hospital, um pequeno hospital, e ele vai ter ali um enfermeiro, por exemplo, auditor, tá? Esse enfermeiro auditor, ele vai fazer toda a análise ali da auditoria interna desse hospital, processos, procedimentos, tá? Então, nós temos a auditoria interna. Quando nós falamos de auditoria externa, nós temos ali que é feita pelas instituições ou órgãos reguladores, com um olhar um pouco mais crítico do que aquela interna. Então, são pessoas vindas de fora, do externo, para dentro da nossa instituição, para que realmente eles tenham esse olhar um pouco mais crítico e trazer também soluções ali, apontamentos que às vezes os auditores internos não conseguem ter devido, à alta demanda de trabalho. Nós temos a auditoria independente, que é sem vínculo com essa instituição, tá? Ali que vai ser auditada, garantindo o quê? Total neutralidade nos resultados. Então, vai ser, por exemplo, uma empresa terceirizada que vai ser contratada para ser levada para dentro dessa instituição
instituição de saúde para que ela possa trazer ali apontamentos sem nenhum tipo de vínculo. E aí isso traz realmente um resultado mais neutro. E nós temos a auditoria governamental, que é executada por órgãos públicos, como o SUS, ou também tribunais de contas, para fiscalizar os recursos públicos que nós temos dentro da saúde, ok? Então, essas classificações, gente, elas são importantes, por quê? Porque ela vai trazer uma profundidade e também um grau de exigência maior da auditoria. Então, é muito importante que a gente consiga entender a diferença entre esses tipos aí, essas classificações de auditoria, tanto interna quanto externa, independente e governamental. Depois, nós vamos falar um pouquinho sobre as aplicabilidades práticas que nós temos dentro das instituições de saúde quando nós falamos de auditoria. Então, na prática, a auditoria ela vai ser aplicada em diferentes momentos. Quais momentos, Larissa? Nós temos a pré-auditoria ou auditoria preventiva, que seria o quê? Antes do atendimento, né, para autorizar esses procedimentos. Então, um exemplo, às vezes você vai em uma consulta médica, o médico vai te passar um exame determinado ou uma cirurgia. E aí você leva isso para o plano de saúde. O plano de saúde, ele vai ter que autorizar essa cirurgia. Normalmente, quando é uma cirurgia, gente, de alto custo ou uma cirurgia um pouco mais delicada, o plano de saúde, ele vai fazer essa pré-auditoria, que seria o quê? Essa auditoria preventiva. Ele vai solicitar muitas vezes exames de imagem, exames de sangue, um relatório médico, para que ele possa entender qual que é a complexidade do caso desse paciente, certo? E trazer realmente ali a aprovação ou a negação desse procedimento, certo? Dependendo, gente, se for realmente um procedimento que tenha realmente a necessidade ali, principalmente se for uma cirurgia que não seja, vamos supor, de estético ou algo do tipo, normalmente eles autorizam, tá? Dependendo do plano de saúde, hoje nós temos no Brasil alguns planos de saúde passando por alguns problemas. Então, pode ser que por questões financeiras eles neguem, mas aí tem que entrar com recurso, mas é tudo dentro dessa parte de auditoria preventiva, ok? Nós temos também, gente, a concomitante, que é durante a internação. Então, nós temos ali a auditoria que é feita normalmente por alguns gestores do plano de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, auditores, que vão até a instituição, tá? E vão ver esses pacientes durante a internação, tá? Esses pacientes ali, gente, eles vão gastar, obviamente, materiais desse hospital, vão ver se realmente as condições que o hospital está fornecendo ali para esse paciente está ok, certo? Então, ela vai ser durante a internação, ok? E nós temos a retrospectiva, que é após a alta. Então, nós vamos ter auditores que vão revisar os prontuários após o quê, gente? Após a alta, certo? Então, vai ver se tem materiais passando, materiais faltando, vão ver o custo disso, ver se realmente foi usada a quantidade certa de material, se ultrapassou, esse plano de saúde vai cobrir, não vai cobrir, tá? Então, realmente uma retrospectiva de tudo aquilo que o nosso paciente já viveu, certo? E nós temos também, gente, aqui a questão da acreditação hospitalar. Todas essas aplicabilidades práticas de auditoria que eu disse para vocês, vai entrar dentro da acreditação hospitalar. Por quê? Porque nós precisamos de todas essas práticas de auditoria para que uma instituição consiga comprovar o padrão de qualidade, para que ela consiga uma acreditação hospitalar, que está, obviamente, ligada, não tem como a gente desmembrar, tá? Da auditoria hospitalar, certo? E nós vamos agora ver um pouquinho sobre como a auditoria funciona em relação a ferramentas de avaliação, regulação e também na melhora da qualidade dos serviços desses pacientes. Então agora, olha só, a auditoria, gente, eu queria que vocês entendessem que ela vai muito além de uma fiscalização, porque muita gente pensa que a auditoria é o fiscalizar, mas não, tá? A auditoria, ela vai muito além disso, então ela é uma ferramenta estratégica de quê? De gestão. Sem um auditor dentro da instituição de saúde, tá? Ali, seja ele interno, contratado da própria instituição, externo, independente, enfim, você precisa de um auditor.
Por quê? Porque o auditor ele vai trazer realmente essa parte de gestão. Sem a auditoria dentro da instituição de saúde, é quase impossível você gerir realmente muito bem essa instituição. Então, aqui, nós temos que ter uma avaliação contínua desses serviços prestados. E quem vai fazer isso vai ser o auditor hospitalar. Nós temos também a regulação do uso de recursos, evitando que o excesso ou as falhas, que seria realmente os materiais ali necessários para que a gente possa executar um bom procedimento. Nós temos a melhoria da qualidade assistencial, com foco no quê? Na segurança do nosso paciente e no uso eficiente dos recursos. Então, aqui realmente nós temos que focar na segurança desse paciente. Por exemplo, quantas gases é necessário para que esse paciente possa ser bem atendido? Então, o auditor hospitalar, ele precisa ter esse olhar crítico, ele precisa ter esse feeling ali para que ele realmente possa gerir de uma maneira eficaz. Ou seja, a auditoria, ela vai ter esse papel um pouco educativo, preventivo, corretivo, certo? Então, muitas vezes o auditor hospitalar, ele não vai ser muito amigo das pessoas de dentro dessa instituição de saúde. Por quê? Porque ele tem que ser uma pessoa que puxa mais, ele tem que ser uma pessoa que corrige mais, ele cobra mais. Então, a gente tem que realmente ter um olhar um pouco mais crítico, mais essencial para quê? Para que a gente possa realmente trazer uma sustentabilidade para essa organização de saúde. E obrigada por chegar até aqui. Até mais.